Desde que nós começamos o nosso mês dos tribunais, muitos editais que eu previ na primeira aula já saíram, exemplo de TJ São Paulo e mais recentemente o TJ Rio Grande do Norte, para vocês verem como as previsões eram razoáveis, concretas e como esse realmente é o ano dos tribunais e esse é o motivo da gente ter feito tantas aulas especiais para vocês. Bom, vamos então acertar as demais previsões. Quais são os 5 próximos? Eu vou até abrir um pouquinho o leque, não vou falar só de TJs, vou falar quais são os 5 próximos tribunais que devem sair e principalmente como que você se prepara para esses próximos tribunais. Professor Ricardo Baronovski, é um prazer estar aqui, se eu não estiver enganado, nosso quarto encontro, nossa quarta mentoria, e eu estou muito focado para te ajudar nessa missão de tribunais, seja o cargo de técnico, seja de analista, e muito do que a gente falar aqui também se aproveita para os cargos do Ministério Público. Então vamos lá, pessoal, quando eu falo de concursos de tribunais, eu posso fazer 5 previsões, eu vou nesse item aqui, depois a gente vai destrinchar esses tribunais prováveis. Vou até pular uma linha. Prováveis tribunais ainda em 2023. Pessoal, em ordem de proximidade seria um TJ Amapá, depois um TJ Bahia, depois TJ Sergipe, TJ Minas Gerais. Cuidado que muitos podem falar, professor, mas Minas acabou de sair. Na verdade é o Minas oficial, né, que é o ensino médio, não um cargo superior. E depois o TRE unificado, que acho que é a grande expectativa aí da maioria de vocês. Mas vamos além, pessoal. Como é que se encontra hoje, né? E eu lembro que eu posso estar gravando essa aula ou você assistindo essa aula e alguma coisa que eu disser já ter ocorrido, como foi do TJ Rio Grande do Norte. Muitos de vocês devem ter assistido eu falando, pessoal, deve sair em breve. TJ Rio Grande do Norte, dito e feito, saiu, pelo menos na semana anterior que eu estou gravando essa aula. Então vamos colocar aqui, pessoal, 5 tribunais e fazer um prognóstico, fazer uma previsão deles. E mais, como que a gente se prepara para esses tribunais, ainda mais você que pensa em prestar mais de um deles, tá bom? Será que dá para prestar? Será que não? Então vamos lá. Primeiro, TJ Amapá. Segundo, TJ Bahia. Terceiro, TJ Sergipe. TJ Minas, o ensino médio. TRE unificado. Qual que é a banca do TJ Amapá? FGV, né? Que a maioria de vocês aí acham como uma má notícia, de fato. É uma banca enjoada, complexa, traz cases. Ela não é tão clara quanto outras bancas que, por exemplo, vão organizar o TJ Bahia, FCC. E esses 3 editais aqui não têm bancas definidas. Como eu disse, neste momento que eu estou gravando a aula, não tem banca. E se a gente puder então fazer aquela previsão de quando deve sair, até agora estamos 100% coerentes com as datas e os editais que saíram, arrisco dizer que TJ Amapá, primeiro semestre de 2023, né? Assim como TJ Bahia. Agora, TJ Sergipe e TJ Minas Gerais, com certeza, pessoal, segundo semestre, porque nem tem a banca ainda, então se a gente fizer uma conta, março, abril, aí maio escolhe a banca, junho, julho, um edital deve vir para o segundo semestre e a prova ocorrendo mais para o fim do ano, talvez início de 2024. 2023 é um bom ano de tribunais, mas você pode pegar provas ainda no início de 2024. E agora eu vou responder, com certeza, a pergunta que a maioria de vocês está esperando. E o TRE unificado? Nós tivemos uma mentoria recente sobre o TRE unificado, questão de uma semana que eu estou gravando dessa mentoria para essa aula. E o que eu falei lá, pessoal? Eu não sou tão otimista quanto a turma tem dito sobre o TRE sair agora em março, abril. Eu nunca acreditei nisso. E sempre falei isso para vocês. O que a comissão organizadora que autorizou esse concurso disse? Que o TRE unificado tem uma previsão de ter o edital para agosto, com provas em outubro. Ou seja, aquilo que eu disse, edital segundo semestre, prova fim do ano. É exatamente essa previsão que foi anunciada a questão de 2, 3 dias atrás. Edital em agosto, provas em outubro. É assim que se trabalha para o TRE unificado. Então se você estiver assistindo essa aula provavelmente aí em março, né, deve estar assistindo, então março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, vamos colocar outubro, você tem 8 meses, dá para fazer uma excelente preparação para o TRE unificado. Mas antes da gente chegar, e eu vou bater de novo em alguns pontos que eu já disse em algumas aulas anteriores, eu preciso reafirmar algumas coisas para vocês. Primeiro, dá para conciliar?
Esse grupo de editais eu vejo que sim, tá bom? Esse grupo de editais, o TRE Unificado seria o mais complexo, o mais avançado deles. Tirando o TJ Minas Gerais Ensino Médio, que é um pouquinho mais raso, TJ Amapá, Bahia e Sergipe devem vir com editais de matérias muito parecidas. Matérias que compõem o TRE Unificado com um acréscimo de direito eleitoral. Quando eu falo de como conciliá-los, primeiro ponto, pessoal, escolha o tribunal que pretende prestar. Ele será o seu norte, né? Será o seu, vamos colocar norte, não quer dizer norte do país, né? Será a sua diretriz, será a sua meta. Coloca uma meta, esse edital eu me espelho nele. O segundo ponto, pessoal, é aprenda a dizer não. Novamente, eu reitero isso para vocês. Por que esse aprenda a dizer não? Esses editais são conciliáveis, eles guardam uma semelhança entre si, dá para você estudar, mas eu pediria que você escolhesse um deles para ser perfeito, aquele que você vai gastar toda a sua energia. Por que eu digo isso? Vamos supor que saia um TRF2, que já é um pouquinho diferente do TRE unificado. E você está mirando no maior deles, TRE unificado, e você está estudando para o TRE unificado, de repente sai o edital para o TRF2. Você fala, opa, é uma chance mais próxima de mim. Eu vou largar o meu estudo do TRE unificado e vou para o TRF. Você deve fazer isso? Não, pessoal. Então, não mude o foco. Se sair outro edital entre mentes, né? O que é entre mentes? Nesse meio período, neste comenos. O que é isso? Saiu um edital, quando você estava estudando para mirar para o outro, é jogar fora as suas oportunidades. Eu vou dar um exemplo que aconteceu em São Paulo, tá? Muitos estavam estudando para oficial de promotoria de repente saiu escrevente, que é muito parecido, mas que remunera mais, tem mais vagas. Então a maioria jogou fora o estudo de oficial de promotoria e foi para escrevente. Deveria fazer isso? Não. Presta o oficial de promotoria lá em 12 de março, no dia 13, nas 11 semanas que faltam, você mira no TJ de São Paulo. Aconteceu isso uma vez quando saiu analista 2 e analista jurídico da MP de São Paulo. A turma vinha estudando para analista jurídico, saiu analista 2, que era agente de promotoria, e largou o outro estudo. Por quê? Você já vinha fazendo um bom estudo, né? Então, quem mira em dois alvos acaba não acertando em alvo nenhum. Não significa que você não vai prestar prova. Significa que você deve ter preferências, prioridades, tá bom? Depois, pessoal, não adianta você ter muito material na mão e não saber como se organizar. Então tem que ter duas coisas, né? Construa, ou tenha, se você quiser, 2 pontos. Primeiro, cronograma diário de estudos, para saber exatamente o que você vai fazer. Não é, pessoal, sei lá, estava trabalhando aqui até há pouco tempo, né, fazendo as minhas sentenças, no livrinho criminal. O estudo para concurso não é isso, é chegar e falar, vou abrir o livro, hoje vou dar uma lida até a página 10, fecha o livro, pega outro livro. Não é assim que se estuda, você tem que ter organização. Você tem que saber ler cada tópico do edital e dar trabalho. Você verticalizar e conhecer o edital, fazer o cronograma diário de estudos. Isso hoje é fundamental. 2, você ter, além do cronograma de estudos, você ter um ciclo de estudos. Né? Construa um ciclo de estudos entre 10 e 16 semanas. Lembrando, por que não menos que 10? Porque a maioria dos editais de tribunais, eles são grandes. Você não consegue fazer em 10 semanas. E não mais que 16 semanas, porque senão você não consegue voltar e rever os tópicos iniciais estudados. Um estudo com mais de 4 meses, você já não lembra mais o que estudou no começo. Mas menos que 10 semanas, você não consegue cumprir tudo, ainda que você tenha 6 horas, 8 horas por dia, que é um tempo muito alto. O que significa isso? 12, 14 semanas. E se eu puder, eu volto nesse ponto. Como estudar esses tribunais? Como conciliar esses tribunais? Não tem segredo, pessoal, é o famoso cronograma diário de estudos. Peço licença para trazer a baila aqui novamente. Vamos fazer nossos dias? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e o domingo. Você já sabe, na minha diretriz, que domingo ou você tirar o atraso, ou você descansa. Né? Tirar o atraso ou descansar. Descansar não é perda de tempo, é se recuperar para poder estudar firme na segunda-feira. Não adianta querer forçar a mão e depois você não espanar no meio do ciclo. Né? Na 8ª semana você espana e não consegue mais estudar. Adiantou? Não. Foi improdutivo você estudar aqueles 2, 3 domingos a mais. Terça-feira, pessoal, eu sempre recomendo, né, língua portuguesa. Ainda que você seja muito bom nessa matéria, não descuide dela. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho mais. Aqui, só para caber numa linha só, perfeccionista, né? Aqui eu estudaria uma informática
mais uma lei específica. Estou dando uma dica para vocês de TJs aqui, né? Cada tribunal tem um cronograma específico. O TRF faria de um jeito, o TRE faria de outro. Estamos falando de TJs, o que seria essa lei específica? Você que viu o edital do TJ Rio Grande do Norte, você viu que tem uma matéria mesmo, não é tema dentro de outra matéria, é chamada Legislação do Rio Grande do Norte. Então são várias leis, resoluções do Estado ou do Tribunal. Isso é a lei específica do Estado. No caso do TRE, por exemplo, que estaria em conhecimentos obrigatórios ou gerais, né, chamado conhecimentos básicos também, essa leizinha seria o regimento interno, provavelmente do TSE, já que cada TRE tem o seu, deve ser o TSE porque é um concurso unificado. Na quarta-feira eu leria um pouco de exatas e atualidades, tá bom? Exatas, quando eu digo, é raciocínio lógico e matemática, que é o grande calcanhar de Aquiles da maioria dos concurseiros. Na quinta-feira eu já acrescentaria os conhecimentos específicos, então eu iria constitucional, administrativo, aqui civil, processo civil, aqui penal, processo penal, tá? Então esse seria um cronograma que eu desenharia pessoalmente, para mim, no caso de um TJ. Qual é a diferença se for o TRE? Você vai ter que encaixar eleitoral em alguns desses dias. Você vai olhar para essas matérias, uma dica que eu deixo, estou desenhando o cronograma de várias maneiras para você enxergar como você faz o seu, e você vai falar, que dias desses da semana que para mim está mais tranquilo? Ou porque você tem mais horas por dia, ou porque a matéria é mais fácil para você. Por exemplo, para mim seria a língua portuguesa. Então eu viria aqui e acrescentaria o bendito eleitoral, que é a matéria mais importante, conhecimentos específicos, que é a parte mais importante da prova. Mas eu colocaria pelo menos 2 dias na semana. Fala, professor, tem um outro dia que é super tranquilo aqui para mim, que é quarta-feira. Professor, eu sou ruim de eleitoral, eu nunca peguei algo de eleitoral, acrescenta mais um dia, quinta, sexta, sábado. Eleitoral pelo menos 2 vezes por semana, tá bom? Mas vai ficar ao seu critério. Se você não for para TRE, você ficaria com mais ou menos esse cronograma para a prova de analista. Tamo junto? Lembrando que aqui eu estou falando de conhecimentos gerais, ou também chamado conhecimentos básicos, né? Aparece mais como conhecimentos básicos, todos esses aqui. Aqui eu já estou falando de conhecimentos específicos. Qual é a parte mais importante? Os TJs geralmente ele não dá peso entre conhecimentos básicos específicos. Já os concursos de TRE, TRT, TRF, ele dá peso 2 ou 3 em conhecimentos específicos e peso 1 em conhecimentos básicos ou gerais. Isso daqui é subjetivo que eu fiz, né? Aqui na minha tela fica desse lado, aqui no computador fica para esse. Isso aqui que eu fiz é subjetivo. Você tem que construir o seu. E quantas vezes você vai repetir isso é aquilo que nós falamos de ciclo de estudo? Quantas segundas-feiras eu estudarei língua portuguesa? Quantas forem necessárias para terminar o edital? Não menos do que 10, não mais do que 16 semanas. Eventualmente, se você não tiver nenhuma base, você pode colocar algumas semanas a mais, mas para você que está começando muito do zero. Você que já prestou alguma prova de concurso, pesa 16 semanas. O que é isso? Esse é um cronograma pré-edital. Saiu um desses editais que eu falei aqui de início, né, de antanho. O que significa isso? Que você vai adequar o teu cronograma de acordo com as matérias do edital. No caso do Rio Grande do Norte, ele bate bem o edital. Então, você tem que ter esse domínio. Saber quais são as horas por dia que você tem para estudar, quais os períodos, manhã, tarde, noite, se vai estudar um pouco de manhã antes de entrar no trabalho, à noite. O horário é você que define. Cada um tem uma rotina. Cada um tem um critério, cada um tem um tempo de estudo. Mas a grade, o cronograma diário de estudos, você tem que definir antes de começar a estudar, sob pena do teu concurso ficar uma bagunça. Pessoal, não canso de dizer, né? Isso aqui é organização, a gente fez uma mentoria muito detalhada sobre tribunais, previsões de tribunais, como organizar teu cronograma e teu ciclo de estudos, as matérias, mas acima de tudo você tem que ter um bom conteúdo. E conteúdo eu deixo como dica assinatura ilimitada do que concurso. Aliás, até um cupomzinho de desconto se você quiser, me permita, ninguém vai conseguir digitar, então ficou tranquilo de escrever aqui. O Baronovski 5 vai ganhar 5% na assinatura ilimitada. E lembrando, pessoal, assinatura ilimitada é o plano do que concursos que tem o PDF, tem os mapas mentais, tem as videoaulas, é o mais completo. É aquele conteúdo que eu, Ricardo Baronovski, usaria se fosse concurseiro e voltasse na minha época, tá bom? Os PDFs são bem completos, as videoaulas são bem completas e você consegue estudar, pessoal, para todos esses tribunais. Quer dizer, Amapá, Bahia, Sergipe, Minas, TRE unificado, com certeza vai te ajudar muito. Tamo junto?
Quaisquer dúvidas, estou lá no meu Instagram, @Ricardo Baronovski, que foi um prazer estar aqui em tantas aulas, tantas mentorias com vocês, e a gente segue conversando agora nas redes sociais. Tamo junto!